Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Primeiro Coríntios 9, 24, diz assim a palavra de Deus: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Vou repetir: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Quero pregar nesta noite, amados, uma mensagem com o tema jogando para ganhar. Alguém joga para perder, amado? Não. Você quer ficar 5 anos dentro de uma igreja e sair como derrotado? Não, você não quer. Eu já estou há 36 e não sou um derrotado. Talvez tenha aqui algum irmão aqui dentro que tenha mais tempo de igreja que eu, não sei. Tomara que tenha, glória a Deus por isso, né? Eu já estou com 36, não tenho um cabelo branco aí, ó. Nenhum cabelo loiro. A minha intenção com essa mensagem, amados, é enfatizar que na vida cristã nós precisamos ser criteriosos, nós precisamos ser esforçados. Por quê? Porque vivemos numa sociedade altamente competitiva, e igreja também não é diferente. Igreja também não é diferente. Mas os profetas, pastores, apóstolos, evangelistas nos deixaram muitos exemplos a serem observados. Até onde se sabe, a nossa sociedade nunca foi tão bem informada como agora. Apanhei muito nesse negócio de Google, site disso, site daquilo, mas você quer aprender a fritar um ovo, amado? É só abrir um site aí, você vai aprender a fritar um ovo. É impressionante. Você tem dentro de casa hoje o computador com a internet. Ali você aprende praticamente de tudo. Você pensar, você encontra ali. Nunca tivemos tantos problemas sociais como hoje. A sociedade não avançou? Avançou, mas os problemas avançaram mais. Nunca tivemos tantos candidatos a uma única vaga como hoje. Concursos públicos também parece que tem pouco, mas nunca tivemos tantos concursos públicos, seja municipal, estadual, federal, como hoje. Quem está numa faculdade sabe que o seu colega de grupo será seu concorrente no mercado de trabalho. Boa notícia, né? Devido ao aumento da população, amado, a cada dia, mês, ano, aumenta o desemprego. Nos grandes centros, os hospitais públicos estão estufados e pessoas morrendo nos corredores, e direto os jornais apresentam isso. Nos últimos 10 anos para cá, isso tem se agravado cada dia mais. Para você que não sabe, as 20 maiores favelas do mundo continuam crescendo aceleradamente. E nós, como igreja, como conhecedores da palavra de Deus, o que fazer? Aquele texto conhecido do crente, mais dinossauro, mais antigo, mas tem crente novo que também já decorou. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei, ou seja, pularei de alegria. A palavra exultar é pular de alegria, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Você é crente, você crê na sua salvação, você está um tempão dentro da igreja, amado, o Senhor Deus é a sua força. Como disse, precisamos ser criteriosos e esforçados. Há um texto muito conhecido de quem é crente velho que já decorou, Provérbios 6,6. Alguns vão lembrar. Provérbios 6,6, que diz lá: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e seja sábio. Por que Salomão escreveu isso, amado? Primeiro que formiga é um inseto altamente trabalhador. E por incrível que pareça, trabalham em equipes. Você que não sabe, fique sabendo, formigas constroem até ponte. É isso mesmo. Formigas constroem ponte. Quando tem um pequeno riacho assim que elas têm que ultrapassar, vai uma grudando na outra, grudando na outra, grudando na outra. De repente aquele formigueiro todo passa por cima daquela água sem precisar ser levado pela água. Até ponte formiga constrói. Impressionante. O fato é que, diz a palavra de Deus, Isaías 64, verso 4, guarde esse texto, amado, decore esse texto, guarde-o no seu coração. Isaías escreve o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha por aqueles que no Senhor espera. Amado, grave isso aí na sua Bíblia. Use uma caneta e manche aí em volta. A Bíblia é para ser usada, não é para ser guardada bonitinha, não. A sua Bíblia tem que estar toda cheia de riscos e mais riscos, porque você grifou algo que chamou a sua atenção. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Isso aqui, amado, não é uma apologia, uma defesa ao preguiçoso, não. É uma palavra clara que a partir do momento em que suas forças acabarem, é aí que entrará o agir sobrenatural de Deus. Jogando para ganhar. Agora que estou começando a pregar, viu, igreja? Estou começando a pregar agora. Jogando para ganhar. Eu vou te convidar a entrar comigo agora num assunto desagradável para quem é brasileiro. Desagradável para quem gosta de futebol. Copa de 2014. Técnico da seleção alemã, amado, e mais os jogadores, estudaram todos os jogos da seleção brasileira. A seleção alemã sabia como jogar aquela fatídica, terrível e inesquecível partida para ganhar. A seleção alemã jogava muito tempo junto, estava melhor preparada. Estudaram muito bem o jogo dos brasileiros, jogaram de uma maneira diferente. Vou no banheiro, gol do Brasil, gol da Alemanha. Vou na cozinha fazer uma pipoca, gol da Alemanha. Vou lá fora atender o celular, gol da Alemanha. E deu no que deu. Onde eu quero chegar com isso, amado? Foco, perseverança, preparo. Eles ganharam não só aquele jogo, ganharam a Copa. Foco, preparo, perseverança. Você joga para perder? Nós, na condição de cristãos, homens e mulheres cristãos, que queremos as nossas vitórias espirituais, mas também queremos vitórias na família, queremos vitórias profissionais, queremos vitórias na área financeira. Quem trabalha aqui para não receber no final do mês? Todos nós queremos as nossas vitórias e bênçãos também no aspecto financeiro da nossa vida. Mas para quem deseja crescimento espiritual, em primeiro lugar,
o apóstolo Pedro escreve o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada glória para todos sempre, por toda a eternidade. Amém. Agora, como crescer? Primeiro passo. Ao longo do tempo eu já percebi cristãos que estavam na graça, mas parecia que não estavam. Primeiro passo, se apropriando de tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário por nós, e é necessário, amado, uma consciência criteriosa para que não esqueçamos o que significa a morte de Cristo na cruz do Calvário. Por isso eu falei criterioso. Esquecendo ou deixando para trás as coisas da lei de Moisés, proibições hoje humanas, dentro da igreja, dentro da fé, deixando todo o fardo do pecado para trás, deixando todas as crenças populares para trás. Você já viu aquela história que você não pode levantar e pisar com o pé esquerdo no chão? Sabe o que é isso? Crença popular, não tem nada a ver, amado. Você já é salvo, está acima dessas coisas, ó. O diabo está debaixo do seu pé todos os dias, amém, igreja? Carregar trevo, né? Um trevinho assim da ponta do chaveiro, ó, 3 dedos, não sei como é que é aquele negócio lá. Para, mano. Você que já é crente, eu acredito que isso não faz parte mais da sua vida, mas se porventura ainda está fazendo, esqueça, jogue para trás, deixando também, diz aqui, ó, vãs filosofias. Amado mundo, se você for voltar um pouquinho aí, não só na história, como também na filosofia, na teologia, tem muitos homens com vãs palavras, frases supostamente bonitas, mas são vazias, deixando para trás vãs filosofias. E o apóstolo Pedro complementa agora mais um pouquinho, deixando também toda malícia. Nós cristãos, repita comigo, não podemos ser maliciosos, deixando também todo engano. Um amigo da igreja um dia perguntou para mim: pastor, crente pode mentir? Eu falei: não é que não pode, eu acho que não é legal, o crente não faz isso, certo? Ele pode enganar a gente? Eu falei: não faz, crente não faz isso. Pois é, meu cunhado vendeu um carro com um motor novinho, quando fui ver, não estava novo. E agora, como que eu vou remendar um negócio desse, mano? O cunhado era da igreja, cantava na igreja, tocava na igreja, como é que eu vou fazer um negócio desse agora? Eu tive que abrir o verbo para ele. Fazer o quê? Deixando todo engano, deixando todo fingimento, deixando toda inveja, deixando todas as murmurações, amados, para que cresçamos espiritualmente, para que cresçamos como pessoa, para que cresçamos dentro da família, nós precisamos deixar muita coisa para trás. Isso que mencionei aqui foi apenas uma leve pincelada naquilo que precisamos deixar para trás. Mais um pouquinho agora. Pedro complementa, apóstolo Pedro: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o puro leite espiritual, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O que é isso? Leite espiritual, amado, palavra de Deus. Crente, é normal que o crente goste de ler a Bíblia. Vou repetir, é normal que o crente se deleite na Bíblia. A Bíblia tem que ser para você, amado, um manancial de prazer, um manual de prazer. Isso não é mandamento, não. Isso é uma coisa clara, é uma coisa óbvia, é uma coisa lógica. A Bíblia é e precisa ser para os cristãos um manual de prazer. O apóstolo Paulo faz algumas observações.
Romanos capítulo 12, aquilo que você já decorou de trás para frente e de frente para trás. Pelo menos muitos aqui já decoraram. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E, agora que vem o que eu quero aqui. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, transformai a vós mesmos pela renovação da vossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, amado, ela vai muito além disso. Isso é apenas uma palavra leve que Paulo escreve sobre a própria vontade de Deus para nós. Ela vai muito além disso. Nós, como leitores da Bíblia, amado, nós, como cristãos, não podemos ser rasos espiritualmente. Sabe por quê, amado? Preciso falar. Não diga que chega um adventista perto de você, blu, 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 e leva o irmão para adventista. Aí vai você voltar para a lei de Moisés de novo. Só Jesus. O que é isso? Crente raso. O crente firmado na palavra, salvo por Jesus, convicto de sua vida eterna, não vai para lá não. Respeito, glória a Deus, glória a Deus. Fique lá. Crente raso. Chega um testemunho de Jeová para ele. Oh, Jesus. Não pode doar sangue, não pode receber sangue, e fica falando que o nome de Deus é só Jeová. O nome Jeová nem estava nos originais da Bíblia. Você que não sabe disso, fique sabendo. O nome Jeová nunca esteve nos originais da Bíblia, e nem nas primeiras cópias do Antigo e do Novo Testamento. O nome Jeová, quero fazer para você, o nome Jeová, devido ao povo de Israel levar tão a sério, não falar o nome de Deus em vão. Presta atenção como surgiu isso aí. Os teólogos do século XV viram que a pronúncia do nome de Deus havia se perdido ao longo dos séculos. Os teólogos se ajuntaram, pegaram 3 palavras, Elohim, Iavé e Adonai. Formaram uma 4ª palavra que provavelmente era o som do nome de Deus. Aí surgiu, no século XV, essa palavra Jeová. Mas aí chega um testemunho de Jeová num batista e começa. E se o batista for raso, foi. Então não podemos, amados, ser rasos espiritualmente. Se formos rasos espiritualmente, os ventos de doutrinas nos levarão para outros lugares, e de repente lá na frente a coisa começa a ficar esquisita para você e o camarada fica perdido. Os reveses e as tribulações da vida poderão também nos tirar da igreja, nos tirar da comunhão dos remidos. Precisamos ter momentos a sós com Deus. Orar em conjunto na igreja é bom demais, mas orar a sós com Deus, na oração a sós com Deus, você tem mais liberdade de expressão. Você tem mais liberdade para falar aquilo que você quer falar, em voz até audível, o que você quer falar com Deus. Precisamos ter momentos a sós com Deus. Quanto mais mantemos o foco, mais a nossa paixão e o nosso fervor serão revelados. Guarde isso. Olha só o que Jó falou para algumas pessoas a respeito de Deus. Jó, aquele Jó da Bíblia. Jó capítulo 22, verso 21, 23, diz bem assim: Jó, apega-te pois a ele e tenha paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei de sua boca, e põe suas palavras no teu coração. Continua Jó falando: se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro. Se afastares a iniquidade da tua tenda. Você entendeu o que é isso? Todo mundo entendeu.
então o Todo-Poderoso será o teu tesouro, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus, orarás a Ele, e Ele te ouvirá. Jó 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, são uns versículos pequenininhos aqui. Mas quero voltar um pouco ao tempo, amado, lá para o livro do profeta Daniel. Agora que são 7h10, então vamos em frente. A Bíblia nos fala que o rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro de 60 côvados e tal, trazendo isso para nós hoje. Essa imagem de ouro teria, em média, bem próximo disso, de 2,70 de altura por 70 de largura. Uma estátua de ouro. Fez um decreto que todos aqueles que não se curvassem diante desta imagem, seria lançado numa fornalha ardente. A notícia saiu, o aviso foi dado, os instrumentos tocaram, todo mundo se ajoelhou diante da imagem de ouro que Nabucodonosor havia levantado. Mas os guardas ali, os espiões do rei, perceberam que 3 homens não se ajoelharam diante da imagem. A Bíblia diz que o rei ficou sabendo. Também diz que o rei se encheu de ira e de furor. Mandou um recado para eles. E eles disseram para o rei: ó rei, nós não adoraremos a sua imagem de ouro. E o nosso Deus a quem servimos, Ele pode nos livrar e Ele nos livrará. E fique sabendo, rei, não adoraremos a sua imagem de ouro. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Os guardas fortes do palácio do rei amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram jogados dentro da fornalha, e a Bíblia diz que só o calor da fornalha matou aqueles guardas. Passa-se alguns minutos, o rei olha lá dentro. Não foram 3? Estou vendo 4. E ele exclama: o quarto parece semelhante ao Filho de Deus. Em outra tradução, ao Filho dos deuses. Não é possível, é 3 ou é 4? É 4 ou é 3? Era 4. Mandou, chamou eles: vem para cá, vem daí. Subiram Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando chegaram na frente do rei, não tinha 4, tinha só 3. Aí o rei fica mais pasmo ainda, porque ao olhar para eles, diz a Bíblia, que nem o cabelo deles sequer estava queimado. O rei, pasmo com esse milagre, primeiro que os guardas morreram, segundo que ele jogou 3, viu 4. Aquela imagem extraordinária, diz ele, do Filho de Deus. Quando chama eles, não sai 4, sai 3. Pior ainda, não tinha um fio de cabelo queimado. Eu não tenho cabelo, né? Mas eles tinham. Você tem. Imagino que nesse momento Nabucodonosor ficou sem saber o que pensar. Ele viu 4, saíram 3. Cadê o outro? E diz a Bíblia, Nabucodonosor exclamou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, ou seja, dele mesmo, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus, com D maiúsculo. Está na Bíblia assim. Por mim, diz o rei, faço um decreto agora: todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, todas as pessoas que fizerem isso serão despedaçados, suas casas feitas em um monturo, ou seja, um monte de entulhos, porque não há Deus que possa livrar como este. Eu quero empregar um pouquinho disso para a nossa vida hoje, amado. Eles foram tentados pelo medo a fracassarem, correram risco de vida, mesmo assim se mantiveram firmes na fé diante do rei.
Eles revelaram que suas vidas estavam realmente nas mãos de Deus. E há momentos, amado, que nós cristãos, há momentos que nós passamos por situações tão diferentes, tão estranhas e inesperadas, que parece que a nossa vida está na nossa mão. Nós somos assim. Isso serve para chamar a nossa atenção. Isso serve para despertar a nossa fé. Há momentos que parece que a nossa vida está em nossa mão. Nesse contexto, eles provaram que as vidas deles estavam nas mãos de Deus. Amém, igreja? Olha, eu trabalhava no Bamerindos à noite, no setor de processamento de dados. Aí o meu superior lá fez um balaio de gato lá e queria que nós mentíssemos e tal. E na frente do chefe dele falou: não é assim, Orlando? Eu falei: rapaz, fulano, falei para o chefe dele, sinto muito. E falei para ele, que era o meu chefe, eu não vou mentir para te ajudar não. Isso é um problema seu, você que criou. Se você quiser me mandar embora, pode mandar, mas eu não vou mentir para te ajudar. Não era assim não. E a cara dele diante do chefe dele, como é que ficou naquela hora, amado? Se fosse de vidro. Há momentos, amado, que você como crente tem que manter a sua postura, dê no que der. Eles deixaram de crer no que viam e passaram a crer no que não viam. Eles viam o Deus de Israel? Não, eles não viam o Deus de Israel. Você está vendo Deus aí? Tem alguém vendo Deus? Eu não estou vendo não, mas você crê nele. Eles revelaram com suas atitudes que conheciam e temiam o Deus de Israel. Mais uma, eles revelaram que tinha um compromisso com os princípios que eles haviam aprendido sobre o Deus de Israel. Estou trazendo isso aqui, amado, para nós hoje, para que isso reflita alguma coisa em nossas vidas. A palavra de Deus nos chama para uma nova postura. Nós precisamos ler a Bíblia, amado, entender todos os dias, meses, anos, todo final de ano. Você percebeu, amado, que todo final de ano é o momento que o crente mais faz promessa. Ano que vem, Senhor, eu vou ser melhor. Ano que vem, Senhor, eu vou fazer isso. O ano que vem. Todos os dias, amado, a palavra de Deus nos chama para uma postura melhor. Todos os dias. Como nós podemos aplicar isso em nossas vidas? Entendendo que fomos chamados para perseverar nos ensinos do cristianismo. Quais são os ensinamentos do cristianismo? Quais são os valores do cristianismo? O primeiro deles, enumerei vários aqui, não dá para dizer que esse é melhor do que o outro, mas dá para nós termos uma noção. Primeiro deles, casamento. Você casou para separar? Não, se não der certo eu separo, se não é de Deus não. Pode até acontecer a separação, mas a vontade primária é que nós nos esforcemos para manter o casamento. Segundo, família, oração, leitura da palavra de Deus, adoração. Você não pode vir para o culto, mano, pensando em adorar a Deus. Vou repetir. Você não pode pensar em vir para o culto para adorar a Deus. Você já tem que vir adorando. Ou você chega todo bravo, carrancudo na igreja, depois você quer adorar a Deus. O culto não foi bom, lógico, você já veio travado. Aí o louvor está frio, a palavra está fraca. O pastor, essa igreja está muito fraca. Irmão, o problema é você, irmão. Outro valor, manter
manter o coração longe da corrupção. Amada, às vezes nós criticamos os políticos de Brasília, mas precisamos ficar atentos também, viu? Tem muito crente colando dentro da sala de aula aí. Sabe o que é isso? Corrupção. Comunhão. Precisamos valorizar esse princípio da comunhão. Precisamos, amado, não quebrar os princípios. Precisamos não negociar valores. Precisamos não brincar com o pecado, amado. Ficar atento a tudo aquilo que vai contra o caráter de Deus. Tudo aquilo que vai contra o caráter de Deus, amado, o cristão deve ficar atento para dizer não. Não. O que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Não. Acabou. Se nós valorizarmos muito a nossa vida terrena aqui, amado, nós sairemos dos princípios de Deus, não esquecendo que uma eternidade nos espera. Diga comigo: eu sei, eu creio que uma eternidade me espera. Eu creio que o céu, a morada de Deus, é o meu lugar. Aí nós abrimos mãos dos valores da família, dos valores da vida cristã, vivemos aqui no máximo 99 anos de idade. Quem é que vai viver mais de 100 anos aqui? É difícil, amado. Você conhece alguém lá, não sei aonde, que morreu com 102, que morreu com 105, mas o normal é dos 90 para baixo. Aí nós valorizamos tanto a sociedade, abrimos mão dos valores do cristianismo e nos sujamos conosco mesmo em primeiro lugar e também com Deus. Fique atento e diga não a tudo aquilo que vai contra o caráter de Deus. Uma coisa interessante: seja sempre otimista. Tem momento que é difícil, mas sejamos sempre otimistas. Conta-se sobre a vida de um rapaz que via qualidade em todos e em todos. Um amigo disse bem assim para ele: nossa, que parede torta, hein? Ele diz: mas a pintura daquela parede é de boa qualidade. O mesmo amigo chegou e disse para ele bem assim: rapaz, que frio desgraçado, hein? Ele: rapaz, mas olha, o frio nos ajuda a dormir, a estudar melhor, a trabalhar melhor, e nos sentimos até melhor no frio. O amigo ficou intrigado. O amigo ficou irritado com aquilo. O rapaz tinha resposta para tudo, via qualidade em tudo e em todos, e pensou consigo: vou pegar esse cara, vou pegar ele. O amigo disse bem assim: o que você acha do diabo, hein? E ele respondeu bem assim: ô bichinho trabalhador, hein? Amado, ainda que todos vejam defeitos em você e critiquem você, mantenha o seu foco em Jesus e as suas vitórias se concretizarão. Precisamos nos mover para aquilo, amado, que nos traz uma expectativa, que renova as nossas esperanças. Há um texto em Jeremias que diz bem assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Em outras palavras, disto me recordarei e trarei à memória as promessas de Deus. E ele complementa: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor, bom é esperar no Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. E ele complementa: bom é ter esperança e aguardar a salvação que vem do Senhor.
Jeremias, Lamentações de Jeremias 3, 21 a 25. Precisamos nos mover, precisamos relembrar textos da palavra de Deus que renovam a nossa esperança, que chama a nossa atenção, que renova a nossa esperança e que nos leva a desejarmos algo de melhor. Quem sabe, repita comigo, 2 Crônicas 7, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar, que se fizer na sua casa. São textos que renovam a nossa fé. São textos que nos levam a uma expectativa. Daniel, que era um dos transportados de Judá, o que é isso? O profeta Daniel era um dos transportados de Judá. A Babilônia invadiu Israel, levou grande parte do povo como escravo lá para a Babilônia, que hoje é o Iraque. E Daniel estava naquela leva de judeus que foram levados como escravo. E o rei gostava de Daniel, porque diz a Bíblia que em Daniel habitava um espírito excelente. Havia uma sabedoria sobrenatural em Daniel. E a inveja cresceu. Ficaram sabendo que Daniel seria promovido, os políticos do reino. Ficaram sabendo que Daniel seria promovido. Bajularam o rei, o influenciaram a fazer mais uma lei, e a lei era, já assinada pelo rei Dário, que se dentro de 30 dias, alguém fizesse alguma oração a outro Deus, a não ser o rei, seria lançado na cova dos leões. Daniel, quando soube disso, amado, saiu daquela região ali, daquele pessoal, foi lá para o quarto dele, abriu a janela que era em direção ao país de Israel, abriu a janela do quarto, dobrou seus joelhos, como de costume, diz a Bíblia, dobrou os seus joelhos e falava com Deus 3 vezes por dia. E os espiões focaram seus olhos em Daniel, comunicaram ao rei. Palavra de rei não pode voltar atrás. Lembravam o rei, olha só. Eram tão bonzinhos que até lembravam o rei. Palavra de rei não pode voltar atrás. E o rei ficou oprimido. Diz a Bíblia que o rei tentou livrar Daniel, mas não teve jeito. Por causa da palavra do rei, o próprio rei mandou que lançassem Daniel na cova dos leões. E enquanto Daniel foi lançado na cova, a Bíblia diz que o rei não dormiu. De manhã o rei temeroso vai perto da cova e grita: Daniel, o Deus que tu serves, será que ele te livrou? E Daniel grita: ó rei, vive para sempre, rei. O rei, pô, vem cá, rapaz, sai daí. E a Bíblia diz que os que incentivaram o rei, oprimiram o rei a lançar Daniel na cova dos leões, foram jogados das covas dos leões, e os leões esmigalharam os seus ossos. Onde quero chegar com isso, amado? Onde quero chegar com isso? E o rei ainda falou no final: ele salva, ele livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou Daniel do poder dos leões. Hoje nós não vivemos nessa cultura, amado, de ser devorado por leões, mas nós podemos nos permitir que outros leões esquisitos dessa vida traguem as nossas vidas. Onde eu quero chegar com isso, amado? Que cada um de nós olhemos
para personagens como Noé, Enoque. Diz a Bíblia, Noé andava com Deus, Enoque andou com Deus. Aí vai falando, Abraão, Jó, Daniel, Paulo, João, Pedro, todos sofreram, mas venceram. Todos sofreram. Ninguém pensa em vida cristã é só bonança, amado, é só pétalas. Tem espinho também. Todos sofreram, mas venceram. Onde eu quero chegar com isso, amado? Você que parou de fazer a obra de Deus por causa dos espinhos, saiba, espinho faz parte do jardim. E nem por isso o jardim deixa de ser jardim. Espinho faz parte da obra. Você que abandonou, pensa em abandonar, enfrente as dificuldades, supere suas fraquezas e vamos continuar, amados, fazendo a obra de Deus. Precisamos entender, amado, que a morte de Cristo na cruz do Calvário não foi uma derrota. Se algum crente vê a morte de Cristo como uma derrota, não veja, foi o início, foi a concretização, a palavra mais certa é essa, a morte de Cristo foi uma concretização da nossa maior vitória. Por quê? Porque ele veio para morrer como o Cordeiro de Deus. O que João Batista falou? Quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha que morrer. E se ele tivesse vivo ainda hoje, aqui fisicamente, alguém aqui teria que matá-lo. A morte dele não foi uma derrota, foi uma grande vitória para mim e para você. Entendamos dessa maneira: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte e a ressurreição de Jesus foi para que nós, mortos no pecado, pudéssemos ser perdoados, vivificados e herdemos e venhamos a herdar a vida eterna. Em Cristo, diz a Bíblia, você tem a vida eterna. Em Cristo, diz a Bíblia, somos filhos de Deus. Em Cristo, diz a Bíblia, somos mais que vencedores. Perdão, justificação, libertação, vida eterna e por aí vai. Fecha os teus olhos, oremos ao Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu desafio você que me ouve, que começou a vida cristã e parou, ou que nunca começou, entenda que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entregue sua vida a Ele, deixe Ele te transformar, deixe Ele te mudar e desfrute da vida eterna que há em Cristo Jesus. Diz a Bíblia que a vida eterna está nele, em Jesus. Você que está desviado, alguém que está desviado e quer voltar para Jesus, levante o seu braço como um sinal. Dê uma chance para você mesmo, para você mesma, e volte para Cristo. Ou você que nunca foi crente, mas quer ser, você já entendeu que chega de mundão de pecado, chega, eu quero uma vida nova, é com você que eu estou falando. Levante o seu braço, recebendo Jesus. Há alguém nessa noite? Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, há alguém? Um homem, um jovem, um adolescente, que quer entregar sua vida, recebendo a Cristo como Senhor. Há alguém nessa noite? Eu te lanço esse desafio: deixe Jesus mudar a sua vida. Mas para mim ser crente eu vou ter que parar de fazer isso. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Há alguém nessa noite que deseja entregar sua vida para Cristo? Te dou essa oportunidade abençoada e gloriosa. Há alguém? Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente. Fiquemos de pé e oremos ao Senhor.
Feche teus olhos, põe a tua mão direita no teu coração. Entenda que você joga para ganhar. Entenda que diz a Bíblia que somos mais que vencedores, porque estamos em Cristo Jesus. Pai, te louvamos pelo poder da tua palavra, que gera em nós um avivamento, que gera em nós um fervor espiritual, pelo poder da tua palavra, meu Deus, que gera em nós uma nova criatura, que gera em nós um filho do Senhor mais produtivo a cada dia. Pai, te louvamos pelo poder da tua palavra, pela presença do teu Espírito dentro de nós. Pai, te louvamos porque o Senhor já declarou que somos mais que vencedores. O Senhor nos chamou para ganhar, para vencermos. Pai, te louvamos. Pai, despedes agora, Senhor, esse grupo de irmãos em paz para os lares, e declaramos, Deus, baseado no que a tua palavra nos ensina, que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Te louvamos em nome de Jesus, amém.